O mês de agosto é um mês da honra. Há muitos anos na nossa igreja fazemos esse mês um mês de aprender sobre a honra e o que a honra pode fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 2, versículo de número 30, por favor. Repita comigo, portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Linguagem de hoje, que é a linguagem mais simples, né? Para fazer uma leitura, vamos ler ela na linguagem de hoje, NTLH. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Podem se assentar, por favor. Quem aqui precisa, em alguma área da vida, que Deus te honre? Levante a sua mão. Todos nós, em algum momento da vida, Vinícius, precisamos ser honrados. Algumas pessoas precisam ser honradas diante de uma doença. A doença bateu na sua porta, você tem que vencê-la. Deus precisa te honrar e você vencer aquela doença. Às vezes não é doença, às vezes é um problema familiar. Você está sentindo que está desmoronando a sua família, seu casamento, sua casa, e você ora a Deus pedindo a Deus que Ele te honre, que Ele te dê vitória naquela batalha familiar. Isso é honra. Às vezes é vida financeira. A vida financeira, sem dúvida nenhuma, é o que mais mexe com tudo em nós, não é? Mexe nas nossas emoções, mexe em tudo, quase tudo em nós, a vida financeira mexe. Ninguém gosta de ser envergonhado financeiramente, ou de passar vergonha na vida financeira, de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de não ter o que calçar, de não poder dar algo para os filhos. Então a gente sempre está pedindo a Deus que nos honre na vida financeira, nos nossos negócios. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eu estava dizendo quarta-feira, eu estava dizendo que, ao meu ver, a gente tem muitos problemas na vida, todo mundo aqui cheio de pequenos problemas. Mas quando é diagnosticado com uma doença, se você um dia for alguém da sua família diagnosticado com uma doença, você vai ver que não existe outros problemas, só existe um: resolver o problema de saúde, resolver, sair, tirar aquela doença, vencer uma enfermidade. Então, nós não queremos ser envergonhados na vida. Na vida nós nascemos e queremos de alguma forma sermos honrados por Deus. Quem quer dar um glória a Deus? Mas a Bíblia dá uma receita bíblica para isso. A receita bíblica para ser honrado é essa que Deus fala aqui em 1 Samuel 2,30. Olha só, Deus havia feito uma promessa para um homem, para um sacerdote, dizendo, ele chamou o sacerdote Eli e disse para ele: olha, você vai ser pastor, o seu filho vai ser pastor e a sua família vai ser pastor da minha casa, sacerdote na minha casa para sempre. Só que o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, um chamava Ofni e outro chamava Finéias. E Ofni e Finéias, eles começaram a fazer tudo errado. Já viu uma pessoa que faz tudo errado? Aliás, Deus me manda, encha a minha boca para dizer para você que você tem que consertar a sua vida com Deus. Se você que está aqui não consertar a sua vida com Deus, não adianta você consertar a sua vida com as pessoas, não adianta você consertar a sua vida com o Serasa, com o SPC, não adianta você limpar o seu nome com os homens, mas o seu nome não está limpo diante de Deus, e você sabe aonde você tem que consertar com Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam tudo de errado. E o problema, o pai deles sabiam que eles faziam, e o pai deles ficou num impasse.
Ou eu honro a Deus corrigindo os meus filhos, ou eu não falo nada com meus filhos, protejo os meus filhos e acabo desonrando a quem? A Deus. Porque quando você vê que uma situação está errada e você protege o erro, mesmo Deus falando que aquilo está errado, você acaba por desonrar a Deus, porque você está amando mais as pessoas do que a Deus. Foi isso que o sacerdote Eli fez. Os filhos dele estavam fazendo as coisas erradas. Ele, em vez de corrigir os filhos, ele não corrigia, mesmo sabendo que eles estavam errados. E um dia Deus chamou ele para um papo, igual ele está chamando a gente nesses dias. Deus chamou ele e falou assim: sacerdote, vem aqui. E o sacerdote veio até Deus, e Deus usou um profeta para falar com o sacerdote assim. Assim diz o Senhor. O profeta disse para o sacerdote: assim diz o Senhor, eu prometi que você seria sacerdote, depois os seus filhos e a sua casa para sempre. É uma promessa que eu fiz. Mas agora eu não vou cumprir essa promessa. O primeiro ponto que eu abro aqui é que mesmo você tendo uma promessa de Deus, se você não fizer a sua parte, Deus não é obrigado a fazer a parte dele. Deus pode voltar atrás em algo que Ele te prometeu, se você não estiver honrando a Deus. Quem está aí? Por isso que tem gente na igreja que ele fala: por que Deus não me honra? Porque você não está honrando. Por que Deus falou e não fez? Às vezes vem um profeta aqui, te revelou, falou que ia fazer isso na sua vida e o negócio não aconteceu. Por quê? Porque Deus pode voltar atrás de uma promessa? Sim, pode. É isso que ele acabou de dizer ali. Ele mandou falar com o profeta: eu tinha te prometido, mas agora eu não vou fazer o que eu prometi. E eu acho que o sacerdote falou: mas por que o Senhor não vai fazer aquilo que o Senhor prometeu? E Deus respondeu: porque eu honro. Hein? Olha para o irmão do lado e diga: Deus pode te honrar na sua vida. Diga para ele. Deus pode te honrar diante de uma enfermidade. Deus pode te honrar diante de um problema financeiro, familiar. Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida financeira esse mês de agosto. Deus pode. Pega na mão do irmão e diga: Deus pode honrar você. Eu acredito nesse Deus da honra. Aleluia. Deus pode te honrar. Mas ele está dizendo assim: eu honro os que me honram. Então, se você não honrar a Deus, Deus não pode te honrar. E ele diz assim: e os que me desprezam, que desvalorizam a minha presença, eu também vou desprezá-los, eu também vou desrespeitá-los, eu também vou abandonar. O que você fizer com Deus, Deus vai fazer com você. Quem está me entendendo? Quarta-feira eu falei sobre o homem a quem Deus honra. E eu falei sobre, nós temos muitos personagens na Bíblia, homens, né? Personagens bíblicos que chamam a atenção da gente. Sim ou não? Por exemplo, quando você lê a Bíblia, pergunta para o seu irmão: você lê a Bíblia, né? Eu acho que sim, né? Quem que é o personagem bíblico que mais chama a sua atenção? Cada um tem um. Tem gente que é Ana, tem gente que é Esther, tem gente que é o apóstolo Paulo. Tem gente que quando lê o de Elias fala: não, Elias, eu quero ser como Elias, ele ora igual a Elias. O meu personagem bíblico que eu sempre, quando eu leio sobre ele, vejo a sua humanidade, como ele agradou a Deus, é o rei Davi. E eu falei um pouquinho sobre a maneira com que Deus honrava Davi. Davi era um cara, dos personagens bíblicos, Abraão e Davi é sem dúvida nenhuma um dos homens mais honrados da Bíblia Sagrada. E Deus honrava Davi de tal maneira por causa do coração de Davi. O coração de Davi, Vinícius, era totalmente primeiro puro para com as coisas de Deus. Totalmente inocente. Ele podia ter maldade, ele podia ser guerreiro, ele podia ter matado muita gente, mas quando se tratava de Deus e das suas coisas, o coração de Davi era totalmente inteiro nas coisas de Deus. Ele não tinha coração dividido. O coração dele para com Deus era inteiro. Você sabe o que é isso, coração inteiro? É você se entregar totalmente. Ele dizia assim: eu me alegro quando me dizem, vamos aonde?
a casa do Senhor. Ele era rei e ele podia se alegrar com qualquer coisa, mas a alegria dele era vir no culto, adorar a Deus. Ele escreveu os salmos da Bíblia. 80% dos salmos da Bíblia foram escritos por Davi. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele era rei, ele tinha um exército, ele tinha aliados, ele tinha nações aliadas, mas ele enfrentava um problema, e em vez dele ficar esperando que o soldado dele o livrasse, ou que o amigo viesse ajudá-lo, ele dizia: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E eu mesmo respondo: o meu socorro virá do Senhor dos exércitos. Quem está aí, dá um glória a Deus. Quando Davi enfrentava um problema, e ele ficava triste, cabisbaixo, e ele ficava abatido, ele mesmo falava com ele mesmo. Ele dizia para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Porque ele falava com ele dizia: por que você está abatido, ó minha alma? Você esqueceu do Deus da minha salvação? Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. E Davi foi escolhido de baixo. Fala comigo, foi escolhido de onde? De baixo. A Bíblia diz que Deus o tirou de detrás das ovelhas. Então quem está aqui por baixo, quem está vivendo uma vida difícil, tem esperança para você. Deus não pega a sua gente da prateleira de cima não, Ele mexe no baú e vai lá embaixo, Ele pega. Eu vou falar de novo para ver se alguém reage. Deus não fica caçando as pessoas na prateleira de cima da vida não. Ele abre o baú e Ele mexe dentro do baú, e Ele pega a gente que está escondida. Quem acredita que Deus pode te escolher aqui hoje? Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi, que estava por detrás das ovelhas malhadas. E eu falei quarta-feira, eu preciso lembrar essas coisas. Para mim, eu sei que eu ainda não estou pregando o que eu vou pregar, mas eu preciso lembrar isso. Deus escolheu Davi, e ele estava pastoreando ovelhas. E a função de pastor de ovelhas numa fazenda não era nunca a função do filho do fazendeiro. O filho do fazendeiro ficava em casa, mas quem cuidava de ovelha é o empregado que dava mais trabalho na fazenda. Sabe aquela pessoa mais difícil? Eles colocavam ele para cuidar das ovelhas. Por quê? Porque quem cuidava das ovelhas não dormia em casa, tinha que dormir no campo com as ovelhas. Então ficava 15 dias sem vir em casa, 30 dias. Se era período de primavera, ficava a primavera inteira, que a grama nasce, brota, né? O gado está. Eles ficavam longe de casa. Quem está aí? E o pai de Davi escolheu quem? Davi. Ou seja, ele não era bem-vindo em casa, e ele ficava atrás das ovelhas malhadas. O que é as ovelhas malhadas? Existia dois tipos de ovelha, tipo assim, o gabiru e o Nelore. O Vinícius entende isso, né? Existe o Nelore e o gabiru. O Nelore é gado de elite. E o gabiru? O pé duro. Aquele gado que você anda e está assim, ó. Sabe, aquele bicho que você não sabe que marca é. Né, Hernando? Você não conhece direito não, né? O Hernando não conhece esse tipo de gado não. Mas aquele gado, sabe, que não tem raça nenhuma. É as ovelhas malhadas. O pai de Davi não colocou Davi no melhor do rebanho. Colocou ele aonde? Tomar conta do pior do rebanho. Só que a Bíblia diz que Deus encontrou Davi lá, atrás das ovelhas malhadas. Porque lá no pasto Davi fez uma canção assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está lá no pasto, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo aqui aonde eu estou. A sua vara e o seu cajado me consola. Ele prepara uma mesa farta para mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E disse Davi lá no pasto: certamente que a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor vão vir comigo durante todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa de Deus para sempre. Deus falou: é esse que eu quero. Diga assim: eu honro quem?
Deus viu Davi honrando sem ter nada. Deus falou, então agora eu vou te honrar. Então, Davi se tornou rei. E antes de Davi se tornar rei, ele foi ungido por Deus para ser rei, mas ele ainda não era o rei. E havia alguém no governo que não queria que Davi se tornasse o rei. É claro, se tem alguém lá no governo e eu descobrir que alguém foi ungido para tomar o meu lugar, eu vou querer matar esse cara. Então o rei Saul começou a perseguir Davi para matá-lo, porque Davi tinha sido ungido e iria logicamente tomar o seu lugar. E Davi teve que fugir do rei Saul. E um dia Davi se escondeu numa caverna chamada Caverna de Adulão. Repete comigo. 1 Samuel capítulo 22. E quando Davi estava dentro da caverna de Adulão, a Bíblia diz que Deus trouxe pessoas que também estavam sendo perseguidas, estavam enfrentando lutas. Deus trouxe essas pessoas para encontrar com Davi. Só que a Bíblia diz que os homens que vieram encontrar com Davi eram esses aqui, olha. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Continue. E ajuntou-se a ele, repete comigo, e ajuntou-se a ele todo homem. O cara já está, você já viu quando você está apertado, aí vem um outro apertado, você já está injuriado, aí vem outro que está mais injuriado do que você. Foi o caso de Davi. Ele já estava numa situação difícil. E quem é que veio ajudar ele, gente? Olha lá. Todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Mas o que Davi fez? E ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. Quem está aí? Davi está sendo perseguido, está dentro da caverna de Adulão. E de repente aparece 400 homens. Quem eram os homens, gente? Gente da pior espécie. Gente que não conseguia, Vinícius, resolver um problema. Não conseguia trocar uma lâmpada. Gente que estava endividado até o tutano. Homem desgostoso. Irmão, homem em depressão é pior do que mulher em depressão. Eu estou mentindo? Homem deprimido é pior do que mulher deprimida. Porque mulher já é delicada. E a gente entende. Agora, um homem quando cai em depressão, e aqueles homens foi tudo entrando de cabeça baixa, e Davi perguntava, está devendo quanto? 1 milhão. E você? A minha mulher me bateu. E você? Os vizinhos tudo me perseguem. Os caras tudo derrotado. E o que Davi fez? Fala comigo. Davi falou, eu vou ser chefe de vocês. Pergunta para mim assim, pastor Edmar, o que Davi ensinou para eles? Davi ensinou para eles a honra. O que Davi ensinou? Sabe por quê? A honra te dá habilidades. Pega na mão do seu irmão e diga, todo homem que pratica a honra vai receber de Deus poder e habilidade para resolver problema. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Davi foi ensinar aqueles caras a honrar. Honrar não é fácil. A honra é um poder que Deus colocou no mundo. E se você praticar a honra, por exemplo, se você praticar a honra com teu pai e tua mãe, a morte não vai te encontrar em nenhuma encruzilhada da vida. Pega na mão do irmão e diga assim, ó, se você honrar teu pai, se você honrar tua mãe, e você estiver andando pela rua assim, ó, andando, e aí de repente você encontra com a morte vai desviar de você e vai para o outro passeio, porque a Bíblia diz que quem honra pai e mãe vai viver até o fim que Deus projetou para ele. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa? Então olha para o teu irmão e diga, a honra, diga para ele, a honra, ela traz riqueza para dentro da sua casa. A honra traz habilidade. Por exemplo, quando Lúcifer estava no céu e ele honrava a Deus, ele era um anjo cheio de habilidades. O dia em que ele desonrou a Deus, Deus colocou a mão dentro dele e tirou todas as virtudes de dentro dele, e ele virou Satanás. A Bíblia diz que ele virou pó e cinza. Olha para o teu irmão e diz, quer desaprender as coisas? Começa a desonrar. Até o que você sabe, você esquece. Começa a desonrar a autoridade. Quer perder emprego? Quer? Vai lá, dá uma de atrevido com a sua autoridade.
Até o que você tem você vai perder. Você quer seguir crescendo dentro da empresa? Leia o pensamento do seu chefe e faça. E você vai ver como não tem limites para Deus fazer você crescer dentro de uma empresa. Quem está aí? Levanta a mão e fala alguma coisa. A honra, honra, diga assim, honra, honra. A honra é um negócio que Davi foi ensinando para os caras. Como é que os caras eram? Fala para mim, como é que os caras eram? Endividado, desgostoso, deprimido. Davi foi ensinando eles. E a Bíblia diz que eles viraram os valentes de Davi. Leia a história de Davi. Esses caras, eles eram tão extraordinários, eles não eram. A honra fez deles tão extraordinário. Primeiro, eles honravam Davi. Abaixo de Deus era Davi. Eles não deixavam Davi sozinho. E eles não deixavam Davi passar nenhuma fome ou nenhuma necessidade, de maneira nenhuma. E o que Deus fez? Deus foi enchendo eles de habilidade. A Bíblia diz que esses caras que chegaram para Davi fraco, abatido, um deles, na época da neve, chamado Benaia, ele pulou dentro de uma cova, tinha um leão dentro da cova. Imagina, um buraco, época de neve e um leão lá dentro. Ele pulou dentro da cova, junto com o leão, e matou o leão com as próprias mãos. Estou te perguntando, quem é esse cara? Esse cara chegou na caverna e ele não matava uma barata, ele não enfrentava um problema, mas depois que ele aprendeu sobre a honra trouxe coragem, trouxe habilidade, trouxe graça para dentro dele. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Havia um cara chamado Samar. Samar plantou um campo de lentilha. Esse cara era o endividado. Lembra que a Bíblia falou do endividado? Samar plantou um campo de lentilha, e na hora da colheita os filisteus vieram para colher. Um exército inteiro de filisteu veio para tomar o campo de lentilha dele. Ele pegou a espada, se colocou no meio do campo de lentilha e disse assim: esse campo de lentilha é meu, foi Deus quem me deu, e para tomar ele vai ter que tomar de mim. Não, você não está entendendo. Quem que era esse cara? Esse cara chegou na caverna de Adulão, triste, abatido, não enfrentava ninguém, a mulher dele batia nele. Agora ele pegou a espada e veio um exército de filisteu. Ele começou a lutar de manhã, quando chegou de tarde, ele tinha matado todos os filisteus, mais de 300 homens que vieram contra ele. Quem está aí, dá um glória a Deus. Ele lutou tanto, que a Bíblia diz que a mão deles grudou na espada e a espada grudou na mão dele. Olha para o teu irmão e diga: a honra vai te dar habilidade para você proteger aquilo que é seu, proteger a sua casa, proteger seu patrimônio, proteger a tua vida. Eu ouvi alguém falar alguma coisa aí. Levanta a mão e diga assim: Deus, me dá o espírito da honra. Eu vejo isso dentro da igreja. Hoje dentro da igreja, gente que chega e não sabe nem falar, gente que chega e não sabe nem conversar, e eles começam a praticar honra dentro da igreja. Eles honram o altar, eles me honram como pastor, e de repente eu vejo Deus colocando habilidade dentro dessas pessoas, incríveis habilidades. Olha esse menino aqui, vem cá, Pedro. Esse menino aqui, ele é um homem extraordinário. Quem está entendendo, levanta a mão. Quem concorda que ele é um ministro extraordinário? Mas se esse homem não me honrasse, ia ser só mais um negão no mundo. Sabia? Mas sabe por que ele é diferente? Por que ele faz tudo diferente? Veja esse menino nos bastidores. Quando ninguém está olhando, ele conversa comigo assim: pastor, dá licença, me perdoa, está atrapalhando o senhor, né? O senhor deve estar no seu sossego, mas o senhor pode ler essa mensagem aí para ver se eu posso publicar ela? Eu falo: pode sim, Pedro. Pastor, uma outra coisa, me perdoa, não quero incomodar o senhor, né? Sei que... Ele é até chato, com tanta honra. Só que quando ele pega o microfone, quer seguir o exemplo de alguém? Siga o dele. E você vai ver. Não precisa puxar saco. Ele não me puxa saco. Não é puxador de sardinha. Não é bajulador. Mas é um cara de quê? E quando você honra, Deus pega habilidades e coloca dentro de você, para você continuar honrando. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Fala alguma coisa, gente, reage, fala alguma coisa. Obrigado. Vem cá, Vinícius, vendo esse menino aqui? Esse aqui é o Vinícius, meu filho branco.
Ele, há uns anos atrás, eu conheci ele fedendo. Imagina um cara fedendo silagem. Você já trabalhou com silagem? Você quer feder, é você trabalhar com silagem. E o cheiro da silagem não sai. Você pode tomar banho. Silagem é quando pega o milho, molha ele todo, com o cabo, com a sabuco, com tudo. E ele ficava enchendo o saco de silagem para vender. Ele ficava lá no meio do pasto. Isso aqui dele, ele usava um boné, então tinha metade vermelho e metade branco. Ele era flamenguista assim, duas cores. Eu conheci o Vinícius assim. E ele cheio de sonhos, mas sem habilidade. E ele me falava assim: pastor, o senhor ora para mim? Eu falei: ora, porque a minha mãe fala que eu sou burro para encardir. É ou não é? Como é que a sua mãe Sim, falava? Como é que sua mãe falava assim? que eu era burro. Ele falava assim: a minha orelha é grande, pastor. Eu falei: por quê? Que a minha mãe pendurava na minha orelha assim, me carregava pela orelha. É isso ou não é? Sim. Ele falava assim: ora para mim. E eu fui ensinando para ele um caminho chamado honra. Quem está entendendo? Não vou falar números para você. Esse homem é um dos maiores distribuidores de carne da nossa cidade. O que ele movimenta num dia na conta dele, a maioria de nós não vai movimentar a vida inteira. Isso tem quantos anos, pastor? Quantos anos isso tem? 4 anos. Sabe o que é isso? A honra é rápida. Pega na mão do irmão e diga assim: a honra. Eu estou falando isso aqui, ele não sabia que eu ia falar isso. Eu estou falando isso aqui para mostrar para você, o carro que ele tinha, era o carro do pai dele, a roça que ele trabalhava, era o que ele plantava e pegava silagem, era de outra pessoa. Deus em 4 anos mudou a vida dele. Ontem fez um chá de bebê, está vindo um meninão aí para ele, tem uma menina, agora um menino. Um homem com uma família linda, um casamento lindo, uma filha linda, uma esposa linda. E tudo honra. Tudo o quê? Honra. Ele falava comigo: pastor, eu caso ou não caso? Eu falei: você sou meu filho. Você acha que você vai achar uma mulher igual essa aí? Aonde? E ele, cada instrução que eu dei na vida para ele, até hoje, ele segue. Cada instrução. E a honra, ela é revertida em vitória. Em vitória. O ano passado eu falei com ele assim: ó, você tem que ter uma casa. Ele falou: não, pastor, se a gente colocou o dinheiro no banco, o juro é melhor do que comprar uma casa, a gente paga aluguel. Eu falei: amigo, falei com ele, quando Deus quer abençoar um homem, a primeira coisa que Deus dá para ele é uma casa. Porque Deus não quer você nômade, pulando de um lado para o outro. Aí o moço pede aluguel, você sai de lá e vai para o outro aluguel. O cara não quer você lá. Você tem que ter um lugar onde você cresce. Ele falou: é mesmo, pastor? Eu não ia fazer isso não. Aí outro dia ele me ligou e falou comigo assim: pastor, estou comprando a minha casa. Comprou a casa dele. O que eu estou dizendo para você? Eu estou te mostrando alguém que há 4 anos atrás... Você fedia silagem mesmo, não fedia? Fedia. Eu lembro. Eu fedia silagem. Eu tô mostrando para você alguém que Deus pegou para honrar. Agora, é o fim, Vinícius? Não é. Se você continuar honrando, e é difícil honrar, você vai ter desafios para me honrar, para honrar a Deus, incríveis. Mas se você continuar a honrar, Deus vai te dar a habilidade que Ele deu para os homens de Davi e vai continuar dando. Quem está aí, levanta a mão e aplauda Jesus. Obrigado. Olha, eu peguei 2 casos. Eu poderia pegar aqui dezenas e dezenas de casos. Não é só os 2. Dezenas e dezenas de casos que eu poderia pegar. Do que a honra pode fazer na vida de uma pessoa. Quem está me entendendo? Por isso que o diabo fica tentando você. Quando você não me desonra pessoalmente, você me desonra nos bastidores. E quem fala mal de alguém nos bastidores, em público você não consegue honrar essa pessoa. Porque você vai falar: poxa, eu ando metendo pau nele com todo mundo. Aí agora como é que publicamente eu vou postar uma foto dele no meu Instagram? Se todo mundo vê que eu falo mal dele. Então, a pessoa não consegue honrar. Se ela não é uma pessoa de honra, ela não consegue honrar. Só que o segredo da vida é: eu honro. E a semente que você planta, você não é eu quem devolvo isso para o Vinícius. Você não colhe aonde você planta. Você colhe o que você planta.
não é que você vai honrar o seu pai e o seu pai vai fazer algo por você, não. Você honra o seu pai e pode esperar que a vida vai vir com tudo para honrar você. Deus vai vir com tudo para honrar você. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Ó, a Bíblia fala que Absalão era filho de Davi. Filho de quem? E Absalão, ele era muito bonito, mas bonito mesmo. Absalão era um cara extremamente bonito. Tá aqui, ó, quer ver? Ó? Samuel, deixa eu achar aqui, peraí. Segundo Samuel 14, 25 e 26, olha como que Absalão, filho de Davi, era bonito. Segundo Samuel 14, 25. Não havia, porém, em todo Israel, como é que é, gente? Lê comigo, 1, 2 e... Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele. Olha o filho de Davi, bonito da cabeça. É a Bíblia quem está dizendo isso. Olha o que ele fazia. Continua. E quando tosqueava a sua cabeça, ou cortava o seu cabelo, sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, cortava, portanto muito lhe pesava, e por isso tosqueava. Pesava o cabelo de sua cabeça. Muda a tradução para mim, porque essa tradução aí em ciclos as pessoas não entendem. Põe lá na medida da... Isso. Tinha muito cabelo, muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano. Quando ficava muito comprido e pesado, a sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de peso. E o que ele fazia? Ele pegava ouro, misturava no óleo, passava no cabelo, e quando ele cortava, ele vendia o cabelo dele, fios de ouro. Absalão, quem era? E Absalão subiu a cabeça dele e ele falou: eu vou tomar o trono do meu pai Davi. E não é que ele fez uma revolta em Israel, e a Bíblia diz que ele roubou o coração das pessoas, fez as pessoas ficar com ele e abandonar o pai dele. A Bíblia diz que ele roubava o coração das pessoas. Ele tinha uma tática de roubar coração. Sabe o que é roubar coração? É quando você admira alguém e a pessoa chega para você e começa a falar mal daquela pessoa a quem você admira, e você passa a não admirar mais aquela pessoa. Ela não fez nada com você, mas você para de admirá-la por aquilo que o outro falou. Isso se chama o quê? Biblicamente? Roubar coração. Quem está aí? Por exemplo, você chega na igreja e se converte. Roger, você converteu. Que dia eu fiz alguma maldade com você? Que dia eu te prejudiquei? Que dia eu falei uma palavra que te julgou para baixo e não para cima? Pastor, nunca. Mas de repente, lá na loja dele, chega um cara e fala: você está indo naquela igreja? Ih, aquele cara não presta não, senhor. Aquilo lá é isso, aquilo. O que esse cara acabou de fazer? O coração dele que era puro comigo, e eu nunca fiz nenhum mal com ele, mas aquele cara roubou o coração dele, sujou o coração dele. Era isso que Absalão fazia com quem? Com o povo. Falava assim: vocês gostam do rei? Mas ele é o nosso rei. Mas se eu fosse rei, eu faria justiça. Aquilo ali, ó, nunca vai te dar o que você quer. Ele nunca vai fazer para você o que eu poderia fazer. Se você tivesse comigo. A Bíblia diz que as pessoas deixaram de amar Davi e começaram a amar Absalão, e ele se declarou rei. E quando ele se declarou rei, tinha um exército, ficou do lado dele. O exército de Israel ficou do lado dele, o povo do lado dele. E chegaram no palácio e falaram com Davi assim: ó, o seu filho Absalão se declarou rei e ele está vindo para te matar. O que Davi podia fazer? Nada. Naquele momento nada. Mas ele honrava a Deus e Deus honrava ele. E quem honra a Deus pode ter certeza que Deus vai te honrar na próxima esquina. Davi não brigou, não fez nada. Davi tirou o sapato, vestiu o pano de saco. Pano de saco é um sinal para o céu, não é um sinal da terra, é um sinal para o céu. Quando você veste pano de saco, o céu inteiro olha para você, porque é símbolo de que você está se humilhando diante de Deus. Davi vestiu o pano de saco, tirou a sandália, começou a chorar, e ele saiu nas ruas de Jerusalém andando, chorando, a família dele com ele, os outros filhos. E quem estava do lado de Davi? Pergunta para mim, quem? Os valentes de Davi, aqueles 400 homens que recebeu habilidade.
Eles foram com Davi, eles foram conduzindo Davi, e Davi saiu, o rei saiu humilhado, chorando, e ele foi embora, atravessou o Jordão e foi para uma cidade chamada Manaim. Enquanto isso, Absalão chegou em Jerusalém, tomou conta da cidade de Jerusalém, e Absalão fez uma festa, e quando Absalão terminou a festa, ele reuniu os seus exércitos e disse assim: agora nós vamos perseguir Davi e vamos matar Davi. Quem estava falando isso, gente? O filho. Quem está aí? Quem estava falando isso? O filho de Davi. Juntou um exército e falou: eu vou matar Davi. E Davi foi para uma cidade chamada Manaim. Quando Davi descobriu que Absalão estava vindo atrás dele, Davi chamou os seus valentes, aqueles soldados que recebeu habilidade, e falou com eles assim: nós precisamos enfrentar Absalão, porque se ele chegar aqui, ele vai matar a cidade inteira, criança, jovem, menino, moça. Então nós vamos ter que enfrentar ele. Eu vou com vocês. Mas aí Deus falou: Davi, dessa vez você não vai para a guerra. O que Deus falou? Davi, dessa vez você não vai para a guerra, você vai ficar na cidade, deixa só os seus soldados irem. E Davi então ficou na cidade. Deus não deixou ele pelejar. Deus falou: eu vou mostrar para você, quando eu honro uma pessoa, o que eu faço com ela. Deus vai mostrar para você, quando Ele te honra, o que Ele é capaz de fazer na sua vida. E a Bíblia diz que os soldados de Davi foram encontrar com Absalão. E a batalha se deu num lugar chamado Bosque de Efraim. Como é que se chama? Absalão tinha pelo menos 20.000 soldados. Quantos soldados? 20.000. E Davi tinha 400 valentes. Quem que vai ganhar essa batalha, gente? O Absalão, 20.000 soldados. Os homens de Davi são 400. Quem que vai ganhar essa guerra? É claro, humanamente falando, Davi vai perder. Mas quando eles entraram no bosque de Efraim, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na história. Segundo Samuel 18:6 diz assim, olha para mim. Lê comigo, por favor. Segundo Samuel 18:6. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se aquela batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia, houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os que do povo o bosque consumiu, do que a espada consumiu naquele dia. Você não entendeu? Quando eles entraram dentro da batalha, 20.000 soldados de Israel, que estava com Absalão, morreu. Só que a Bíblia está dizendo que quem matou eles não foi os homens de Davi, foi a floresta. A floresta começou a lutar por Davi. Olha para o irmão e diz: Deus vai levantar gente para lutar por você, que você nem imagina, para te honrar. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Tem outra tradução? Põe outra tradução para mim. Tem alguma tradução melhor? Deixa eu ler. A batalha espalhou-se por toda aquela região, e naquele dia a floresta... Deus falou com as árvores assim: vocês vão lutar pelo meu servo Davi. Vocês vão mostrar que ele não precisa nem que os homens lutem por ele. A floresta começou a lutar por Davi, e a floresta matou mais de 20.000 homens naquele dia. A vida vai matar quem te desonra. Pega na mão do irmão e diga: a vida vai fazer o seu trabalho. Você não precisa fazer nada. Deus falou com Davi: nem precisa levantar, porque eu vou te honrar nessa peleja. Ei, eu estou aqui para te dizer que nessa peleja você não vai ter que pelejar. O Senhor Deus pelejará por você, e você vai ficar pasmo diante daquilo que Deus, o poderoso, poderá e fará por você. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha o verso 9, por favor. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de um grande carvalho, Absalão ficou preso nos galhos pelos cabelos, ficou pendurado entre o céu e a terra. Aí Absalão, o cara da revolta, montou na mula dele e falou: deixa eu fugir, porque os homens de Davi estão vindo contra mim. E ele sai correndo. Aí ele passa debaixo de um carvalho. O que o galho do carvalho fez? Catou ele pelo cabelo.
e segurou ele pelo cabelo, e ele ficou pendurado entre a terra e o céu. Irmãos, quando é que um carvalho vai fazer isso? Mas as árvores estavam lutando por Davi aquele dia. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Eu vou dizer de novo, as árvores estavam lutando por Davi, e ele segurou Absalão pelo cabelo, e a revolta de Absalão terminou naquele dia. Deus honrou Davi? Vou perguntar, Deus honrou Davi? Davi voltou para o palácio, voltou a reinar. E depois que Davi estava reinando, Davi desonrou a Deus. Olha para mim, gente. Eu falei do que Deus faz quando a gente honra. Agora eu quero te falar o que Deus faz quando a gente desonra. Davi volta para o palácio, ele ganha a guerra, os soldados dele não têm que fazer nada. Ele volta para o palácio, ele chama Joabe. Joabe era o comandante dele, capítulo 24 de 2 Samuel. Ele chama Joabe, o seu comandante, e diz assim para ele: olha, Joabe, você vai andar pelo país inteiro. E Joabe falou: para quê? Você vai descobrir quantos soldados eu tenho. Eu quero saber quantos soldados eu tenho em Israel e quantos soldados eu tenho em Judá, que é as duas nações, né, dentro de uma só, as duas partes do país. Judá, que é a minha família, e eu quero saber quantos soldados tem em Israel. Irmão, faz isso não, fala para o irmão, faz isso não, irmão. Olha para o irmão do lado e diga assim: você não precisa saber quanto que você tem. Você só precisa saber que Deus está com você. Olha para o irmão e diga para ele: se Deus te mandar fazer alguma coisa, não vai lá no banco para saber. Deixa eu ver aqui na poupança, no Nubank, quanto que o Nubank vai me emprestar. Não fica olhando no Nubank quanto que o Nubank vai te emprestar, não. Se Deus falou que vai fazer alguma coisa, Deus é o suficiente para fazer, e ponto, e acabou. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aqui, a pergunta: ei, Davi precisava saber quantos soldados ele tinha? Não. Deus mostrou para ele que quando ele não tiver soldado, as árvores lutam por ele. Você não está entendendo? Você não está entendendo nada do que eu estou falando. Ele não precisava saber quantos soldados ele tem. Eu não preciso saber quantos membros tem essa igreja. Se vocês se calarem, Deus levanta as pedras e elas vão clamar nesse lugar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Ficar contando quantos estão do meu lado é sinal de fraqueza. Ficar contando quanto que eu tenho na poupança é sinal de fraqueza. Quem vai te dar a vitória nas suas batalhas é o Deus Todo-Poderoso. Uma mão é pouco, levanta as duas, diga assim: eu creio! E aplauda Jesus bem forte. O Davi falou: não, eu quero saber quantos soldados eu tenho. Fala com seu irmão, faz isso não, irmão. Fala com ele, faz isso não. Você só tem que ter certeza de que Deus está do seu lado. Eu vou perguntar, você reage com um grito. Quem aqui tem certeza que Deus está do seu lado? Dá um glória a Deus. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Mas Davi fez isso aqui, ó. Disse, pois, o rei a Joabe. 24:2, põe para mim. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por toda a tribo de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo, para que eu saiba o quê? Para que eu saiba o quê, gente? Quantos são? Continue. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? O comandante falou: para quê? Nós vimos as árvores lutar. Você não precisa saber o tamanho do seu exército para você ter paz. Você não precisa saber quantos zeros tem na sua conta para você ter paz. A sua paz vem do Senhor. Eu não ouvi um glória a Deus direito não, tá? Quem vai te dar saúde é Deus. Você não precisa ter o melhor plano de saúde. Você precisa ter Jesus do teu lado. Você não precisa ter seguro Bradesco. Você precisa ter o rei do teu lado. Quem está aí, dá um glória a Deus. Para que isso? Joabe falou: para que isso? Continua. No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe, sobre dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Vai embora, continua. Atravessando o Jordão, acamparam-se em Orerra, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazer. Continue. Gileade, Taim, Rodise. Chegaram a Dan, Jaã, Iás e as proximidades de Sidom. Estão rodando o país, né? Estão rodando, contando.
Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro, de todas as cidades dos heveus, dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Continua. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de quanto tempo? Quanto tempo? Olha para o seu irmão e diga: você pode tomar uma decisão errada hoje e a consequência vir daqui 9 meses. Pastor, por que a minha vida está virando de cabeça para baixo se eu não estou fazendo nada de errado? E 9 meses atrás, o que você fez? O reino ficou em paz 9 meses. 9 meses depois, Joabe voltou com a notícia. Continue. Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens capazes de manejar a espada, e em Judá 500 mil. Ele tinha 1.300.000 soldados. Quando falaram com o rei assim: você tem 1.300.000 soldados, olha o que ele fez. Depois de contar o povo, Davi se sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: Ih! Sabe quando você faz a cagada e fala assim: pequei, fiz o que não devia? Quem dá? Por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus. Ele sabia quando ele errava. O seu problema é que você está errado há 9 meses e não sabe que está errado. Não atinou. Você não atina. Você está esperando a tragédia bater na sua porta. Conserta com Deus. Olha só. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Eu desonrei a Deus. O que ele fez? Ele desonrou a Deus. Quem está aí? Quando eu falei com a Rafaela, minha sobrinha, quando eu chamei ela aqui no altar e profetizei para ela, falei: Deus vai te dar um filho. Ela tinha condições de continuar fazendo 1 milhão de tratamentos. E ela falou comigo assim: eu não faço nem mais um tratamento. A única palavra que eu fico é a palavra do Senhor. E ela ficou todo o período de espera. E muita gente falou com ela: faz inseminação, tenta de novo, Deus falou que vai te abençoar. Ela falou: não, vai ser naturalmente, porque se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Presta atenção, honrar a Deus é honrar a palavra que Ele te deu. Davi desonrou. Quem está aí? Continua. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: dou a você 3 opções, escolha uma delas e eu executarei contra você. Quando você desonra a Deus, não vai ficar barato. Olha o que Deus mandou falar com Davi: eu tenho 3 problemas para você. Eu tenho 3 punições para você, escolhe uma e eu vou fazer, porque você me desonrou. Quem desonra vai ser desonrado. Quem está aí? Olha as punições, olha as punições. Davi tem que escolher uma. Continua. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga sobre a sua terra? Pense bem e diga-me, o que deverei responder àquele que me enviou? Deus falou com ele só: você tem 3 opções. Primeira, quanto que é, gente? 3 anos. É 3 anos? Cadê? O que você prefere? 3 anos de fome na terra, 3 anos de fome, 3 meses apanhando do seu inimigo, ou 3 dias na minha mão? Escolhe. Mas por quê? Porque você me desonrou. Quem está aí? Nunca faça isso. Honre a Deus até o fim. Aí o que Davi fez? Davi pensou: 3 anos o inimigo não tem misericórdia. Se eu ficar 3 anos o inimigo me batendo, eu morro. 3 meses de fome o povo vai sofrer. Eu prefiro ficar 3 dias na mão de quem? De Deus. Olha só, continua, por favor. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia do que cair na mão dos homens. Continua.
Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Num dia morreu quantas pessoas? 70.000 pessoas. Davi achou que Deus ia pegar leve com ele. Se ele ficasse 3 anos na mão do inimigo, 3 meses na mão do inimigo, o inimigo não mataria 1/3 disso. Mas ele falou assim, não, eu vou ficar na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Num dia Deus matou 70.000. Olha para o irmão e diz, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa. Então, olha o que Deus disse, eu vou te honrar. Mas se você me desonrar, eu te desonro. Então, olha só, eu vou terminar a história, continue. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe e disse ao anjo, disse ao anjo que destruiu o povo, basta, detém a tua mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. O anjo estendeu a mão para o lugar que Davi estava e ia matar todo mundo. Porque um anjo, fala comigo, um anjo, ele tem a força de 180.000 homens. Um anjo. Olha para o irmão e diga, um anjo, o anjo mais fraco de Deus, ele tem a força de 180.000 pessoas. O anjo, quando ele estendeu a mão para destruir Jerusalém, ele estava lá na eira de Jebuseu, lá no Monte Moriá, onde tem aquela cúpula amarela em Israel, que você vê nas fotografias. O anjo estava ali, e ele ia destruir Jerusalém. Deus falou, basta, não fira a cidade. Continua. Davi, ao ver o anjo, Davi viu o anjo lá em cima, que estava matando o povo, disse ao Senhor, fui eu quem pequei e cometi iniquidade, esses não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e a minha família. Continue. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, suba, vai lá na eira de Araúna e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Deus falou com ele, você quer acabar com a praga? Faça alguma coisa que me honre. Suba na eira, que é aquele lugar alto, sabe, onde tem a cúpula dourada. Deus falou com ele, suba lá e levanta um altar e me honre diante de todo mundo. Quem está aí? Irmãos, a desonra só acaba com um ato de honra. Pegue na mão do irmão e diga, a desonra. Por exemplo, você me detona para todo lado. E você sabe que a sua vida está difícil por causa disso. Aí você fala assim, Deus me perdoa. Eu não vou falar mais do pastor não, misericórdia. Vou falar não, Deus me perdoa. Não é assim que funciona não. Você vai ter que fazer um ato de honra público. Não foi publicamente que você me desonrou? Então você vai ter que fazer um ato de honra de forma pública para acabar com a maldição da desonra. E ela pode estar vindo na sua vida financeiramente, na saúde. E assim é com seu pai, assim é com a sua mãe, assim é com a pessoa com quem você desonrou. Eu só estou dando um exemplo meu. Quem está aí? Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus falou com ele, você quer quebrar a maldição? Quer que a morte para? Suba na eira, faça um altar diante de Israel e me honre. E você vai acabar com essa praga. Olha o que Davi fez. Continue. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, tinha dado em nome do Senhor. 20. Quando Araúna, que era um homem, viu que o rei e seus soldados vinham ao seu encontro, saiu, prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse, por que o meu senhor e rei veio a este teu servo? Davi respondeu, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga. O dono do terreno falou assim, o que o senhor quer? Ele falou, eu vou comprar o seu terreno porque eu preciso edificar um altar para acabar com essa praga. Olha o que o dono do terreno falou. Continua. Araúna, porém, disse a Davi, ó meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Aí o dono do terreno falou assim, não, o senhor não precisa comprar nada não, pega os bois e mata, pega o arado, pega o jugo que é de madeira, põe lá, corta, põe no altar e faz o sacrifício. Eu vou ajudar, né? Vou ajudar para resolver. Olha o que Davi respondeu. Ó rei, tudo isso dou a ti. E ele acrescentou, que o Senhor teu Deus se agrade de ti. Aí o cara falou, estou dando tudo para o senhor oferecer o sacrifício. Olha o que Davi respondeu.
O rei, porém, respondeu a Araúna: não. O rei, porém, respondeu a Araúna: não. O rei, porém, respondeu a Araúna: não. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Terminando, Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu o holocausto e as ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga. Pega na mão do irmão e diga: a honra vai te custar alguma coisa. A honra? Não, eu não faço. Então continua a sua trilha. Continua. Eu tive uma família de desonra. Minha família era uma família de desonra. E a minha mãe ouviu essa palavra algum dia. Sabe o que a minha mãe fez quando ela ouviu essa palavra? Sabe o que ela fez, Cadu? Não faço nada. Eu não faço? Sabe como é que a minha mãe morreu? Como um bicho. 21 facadas. Assassinada. Como quando você mata um animal dentro de um cômodo. Sangue para todo lado. Sabe por quê? Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Pastor, fulano morreu, ele era tão bom. Ele tem que ser bom, não é para você não. Tem que ser bom com Deus. Meu filho, ele era tão bom. Bom para quem? Bom para quem? A honra tem que ser dada a Deus.